figura conhecida aqui do nosso Bom Dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Ayrton, bom dia, Pedro, e bom dia a todos, que hoje é um tema tão importante e que muda tanto nossa vida, como ter nossa casa, ter nosso veículo, como é que a gente transforma aí esse sonho em realidade. Pois bem, e assim, não é fácil, né? Vamos admitir isso. Nem quando tudo dá certo é fácil, porque eu, por exemplo, acho que eu passei uns 30 minutos só assinando folha de contrato quando dá certo, né? Só para vocês terem, nem quando já deu certo é fácil. Vem questão do financiamento para pagar, mas tudo tem um começo. Quando que dá para admitir a concretização do sonho da casa própria? Quando que realmente você pode parar, economicamente falando, e perceber que é a hora, né, de tentar, de procurar o banco, de procurar realizar esse sonho? Realmente esse relacionamento com o sistema bancário, ele não é fácil e ele não acontece de forma tão rápida. Muita gente já diz assim, eu tentei uma vez e fui negada, não quero mais tentar, mas não é assim. Isso se trata de um relacionamento, e como todo relacionamento, ele tem que ter um início, ele tem que estar sendo regado, solidificado, para que você consiga ter esse bem, para que o banco consiga emprestar, né, esse dinheiro, consiga lhe emprestar esse dinheiro com os juros vigentes, que agora é 15%, a gente vai falar um pouquinho sobre essa taxa Selic e o financiamento, mas tem que criar esse relacionamento. E que momento é esse? O momento é quando você consegue ver, de fato, qual é a sua receita e qual é as suas despesas. Aquela palavra que eu sempre tenho falado aqui sobre planejamento, sobre organização financeira. Não dá para fazer as coisas no automático. Financiamento é um processo de longo prazo. No mínimo, se for um financiamento imobiliário, habitacional, ele é de 30 a 35 anos, então é um financiamento de longuíssimo prazo. Se for de um automóvel, ele chega até 72 meses. Então, não dá para fazer as coisas no impulso. Esse mês eu tenho, eu vou tentar. Não é assim. Tem que planejar, tem que ver qual é de fato as suas receitas, quais são as suas despesas. Viu que tem aquela sobrinha, ou se o herdeiro não vi nenhuma sobra, mas agora eu sei quais são os meus gastos e aonde eu posso cortar. O começo de tudo, pessoal, é entender quais são as suas contas, entender da onde vem essas suas despesas para que você consiga aí fazer a sua organização financeira. Sem isso, é impossível você ter aí estabilidade financeira, tranquilidade financeira para conquistar suas coisas. E nessa organização, fazendo essas contas da forma que você sugeriu, quanto do salário é comprometido com esse pagamento, né? E como conquistar também essa confiança, o financiamento com os bancos? Existe uma margem que a gente chama de margem padrão tradicional utilizada pelo sistema financeiro brasileiro, que é até 30%. Existem alguns tipos de financiamento que chega até 35%, mas essa flexibilidade varia muito de banco para banco. O padrão é até 30% da sua renda, o banco aceita como comprometimento para pagar aquela parcela. E é importante que não é só ter essa situação de você poder pagar a parcela, você tem que criar esse relacionamento. Acho que uma palavra que muita gente escuta no dia de hoje é o score. O que é isso, Sueli? O score é justamente um índice que mede o seu perfil consumidor. Se você é um bom pagador, se você já teve financiamentos e honrou com ele, porque à medida que você vai adquirindo dívidas e você não honra com eles, o seu score vai baixando, seu score de crédito. Então, tudo isso é levado em conta, além do comprometimento da sua renda. É necessário você criar um relacionamento com o banco. Eu quero ter um financiamento habitacional no banco X. Primeira coisa que eu devo fazer, abre uma conta nesse banco, vai criando um relacionamento no sentido de coloca dinheiro lá, faz as suas transações por lá, porque tudo isso é importante. Isso é ainda mais válido quando você vai fazer financiamentos de carro, por exemplo, que é mais rápido, né? Financiamento de carro é de 60 a 72 meses ali. É importante você criar relacionamento com esse banco que você está pleiteando ter o seu financiamento, seja banco A, B ou C. Abrir sua conta e criando um relacionamento, que é muito mais fácil para depois ele dar esse crédito. Então, é necessário criar esse relacionamento com o banco. Ninguém presta dinheiro sem ter um relacionamento antes, um namoro antes. Isso é verdade, né, Suerda? De fato, da vida é assim. A gente já está recebendo aqui muitas mensagens, né? Eu acho que até o nosso telespectador já percebeu aí o sinalzinho, a notificação do WhatsApp.
e nós vamos voltar já já trazendo algumas perguntas dos nossos telespectadores, tá, Suerda? A gente vai interromper um pouquinho aqui a nossa entrevista rapidinho, porque a gente vai trazer agora a Yara Nóbrega, falando inclusive de economia também. É um assunto muito importante. Eu quero até chamar a atenção porque eu falo aqui diretamente para mais de 60 mil famílias que podem perder o benefício da tarifa social de energia elétrica, que garante desconto na conta de luz. Não pode perder desconto, não é, Yara? Bom dia. Bom dia, Yara. Muito bom dia, Ayrton, Pedro, isso mesmo, não podem de maneira nenhuma perder esse desconto, são mais de 63 mil famílias que fazem parte, né, desse programa que é o do governo federal, que é o Tarifa Social de Energia Elétrica, que garante aí a gratuidade até 80 kWh na conta de energia. Então, a Cosern está fazendo a convocação dessas famílias para poderem fazer a atualização cadastral. Então, daqui a pouco a gente vai trazer mais informações diretamente aqui da Cosern no Bom Dia da Inter. Muito bem, então, a Yara aí já trazendo o alerta, 63 mil famílias, né, com esse risco de perder esse desconto na conta de luz, por isso que a gente está chamando sua atenção aqui para isso, né, gente? No tempo de hoje, com tudo caro, gasolina inclusive para ficar mais cara, por exemplo, não vamos, né? Você que já tem esse benefício, perder a tarifa social de energia. Vamos voltar aqui a falar do sonho da casa própria, né? Inclusive a conta de luz faz parte disso também, você tem que pesar, né? Você compra a casa, mas as outras contas não cessam, né, Suerda? Vai continuar com a luz, com a água, com o gás, a cesta básica, enfim. Por isso que tem que, inclusive, ver bem, calcular bem o valor da parcela do financiamento imobiliário, né? Porque, nossa, ele pode ser uma facada, como a gente fala, para muitas famílias, né? E comprometer demais o orçamento. A ponto, inclusive, de ter gente que, infelizmente, acaba tendo, né, que rever o financiamento. Isso mesmo, a importância da gente ver se essa parcela cabe realmente no nosso bolso. E tudo isso parte daquele planejamento que eu falei. Indo mais a fundo no planejamento imobiliário, a gente tem, inclusive, taxas de financiamento, né, juros, formas de financiamento diferentes, que são a tabela saque e a tabela price. Isso daí, ele é calculado a partir do momento ali da transação. Se você vai ter sua parcela fixada, que é aquela da tabela price, mas você precisa ter aí esse comprometimento dessa parcela, que ela não vai reduzir ao longo do seu financiamento de 30 anos, ou se você vai ter aquela parcela que ela vai decrescendo, que ela vai reduzindo ao longo do tempo. Tudo isso, ele é calculado a partir do perfil desse consumidor, a partir desse perfil desse beneficiário que vai tentar esse financiamento. Aí muitos me perguntam, Suerda, qual é o melhor? Não existe, gente, bom ou ruim. Existe o possível e o adequado para cada perfil. Na tabela saque, você vai precisar ter aí uma entrada maior, um valor de entrada. Isso é importante a gente falar para os nossos telespectadores também, que diferente do financiamento de carros, automóveis e veículos, o financiamento habitacional, né, da sua casa própria, requer também uma entrada, um valor aí, que é pelo menos... que varia, né, a partir da escolha que você vai fazer da tabela saque ou da tabela price para essa entrada de valor. Ah, Suerda, qual é o valor padrão? Não existe. Isso é calculado a partir do bem do móvel, né, quanto é esse apartamento, essa casa que você quer e qual é o estilo de financiamento que você vai ter. Se você vai ter nessa tabela que fica fixa a sua parcela, você vai passar 30 anos pagando a mesma parcela, ou se você vai ter aquela parcela que vai decrescendo ao longo dos anos. Tudo isso vai influenciar no volume de recursos que você precisa para dar a sua entrada. Então, é uma decisão que você precisa tomar com muita consciência. Não é só eu tenho crédito, eu vou lá e vou entrar no financiamento. Porque depois você pode, inclusive, perder esse crédito. Você não vai conseguir honrar, você não vai conseguir pagar as parcelas, você vai perder esse crédito que você tinha no sistema financeiro. É planejar, se organizar e acessar esse seu sonho aí de forma muito segura. Apesar, então, que é importante a gente falar para os nossos telespectadores,
que a gente vem aí numa progressão de taxa de juros. Esse ano já teve reunião do Copom, que é o conselho que determina qual é a taxa de juros no Brasil. A gente continua na taxa de juros de 15%. Essa taxa de juros ela é considerada alta, especialmente para financiamentos de curto e médio prazo. O que seria isso? O financiamento de um carro, por exemplo. Já uma casa, não. Ele entra no financiamento de juros menor, porque como o período é mais longo e existe a prerrogativa que o bem se valoriza ao longo do financiamento, o juros habitacional ele é um pouco menor do que o vigente no mercado. Mas esse mês a gente tem outra reunião do Copom e a previsão é que a gente ou tenha manutenção dessa taxa de juros ou que ela caia muito pouco. Então, a gente vai ter aí um 2026 aí com essa taxa de juros de 2 dígitos, que é quando ela está acima de 10%. Estamos hoje com 15%. Muito obrigado pela participação, a economista Suerda Soares nos ajudando aqui, te ajudando também. Quem sabe, hein, a partir dessa conversa, muitas pessoas se organizam aí e já dão entrada de prática nesse sonho, nesse objetivo, para que se torne realidade, hein? Obrigado. Na dúvida, procura na rede social aí a Suerda Sussu, que ela esclarece mais. Obrigado, viu, Suerda? Muito obrigada, pessoal. E falando sempre, né? Financiamento, ele não é apenas uma dívida, muita gente tem medo dele. Ele é uma ferramenta de planejamento para tornar que os seus sonhos virem o seu patrimônio e que se realize. Então, vamos usar ele de forma racional e muito organizada. Bom dia a todos. Tchau, bom dia. Bom trabalho.